Olá, amigos! Como é que vocês estão? Todos na paz de Cristo? Eu já tinha prometido, algum tempo atrás, que nós iríamos falar sobre a questão da Eucaristia, que é uma questão muito importante no debate entre católicos e protestantes. Mas eu me dei conta de que antes de falar sobre a Eucaristia, a gente precisa falar sobre uma outra doutrina católica que está diretamente ligada à Eucaristia, que é a doutrina do sacerdócio, né? A ideia do sacerdócio ordenado. Inclusive, eu não tinha até então no meu site, no meu blog, Respostas Cristãs, nenhum artigo sobre isso. Então eu aproveitei até para reler algum conteúdo a respeito, e também acabei escrevendo um artigo, publicando no blog, e esse artigo vai ser o nosso roteiro do vídeo de hoje. Então, assim, antes de entrar no assunto da Eucaristia, que eu pretendo tratar em detalhes, lembrando que lá no blog já tem bastante material escrito sobre a Eucaristia, tanto da questão bíblica, falando sobre João 6, falando sobre outros textos bíblicos, transubstanciação, falando sobre os pais da igreja, uma vez que é muito comum a gente ouvir dizer que os pais da igreja todos acreditavam em transubstanciação. A transubstanciação é a doutrina que a igreja sempre, em todas as eras, em todos os séculos ensinou, o que obviamente não é verdade. A evidência histórica está bem longe disso. Então, quem quiser já se inteirar sobre esse assunto, tem muito material lá que eu recomendo. Mas, preliminarmente, a gente vai falar sobre essa questão do sacerdócio. Num próximo vídeo que eu devo lançar ao longo dessa semana, a gente vai falar também sobre a questão dos sacramentos em geral, não especificamente da Eucaristia, mas da ideia de que existem 7 sacramentos. Por que 7? Por que não 2? Nós protestantes defendemos 2. O catolicismo romano defende 7. E tudo isso tem a ver com sacerdócio. A questão mais importante, é por que essa questão do sacerdócio é tão relevante para o debate protestante católico. A Igreja Católica Romana, ela defende que os seus ministros, quando eles recebem o sacramento da ordem, quando eles são validamente ordenados dentro de uma cadeia de sucessão apostólica, inclusive esse é um outro tema que a gente vai tratar mais no futuro, sucessão apostólica. Mas quando esses ministros recebem o sacramento da ordem, eles recebem um poder, Eles recebem um poder de administrar os sacramentos da igreja. E o catolicismo romano, ele está intimamente ligado a um sistema sacramental. Toda a vida litúrgica do católico, e até mesmo, em última instância, a salvação do católico, depende do recebimento dos sacramentos, dos 7 sacramentos que são definidos pela Igreja Católica. Então, o sacerdote, quando ele recebe a ordenação, ele recebe também esse poder especial, e isso o torna uma figura indispensável na vida da igreja, uma vez que há sacramentos que só um sacerdote legitimamente ordenado pode administrar. Não é o caso do batismo, o batismo é uma das exceções. O matrimônio também não é um sacramento que necessariamente necessite de um sacerdote, até mesmo um matrimônio celebrado entre 2 cristãos numa igreja protestante é considerado válido pela Igreja Católica. Porém, você tem aqueles sacramentos que são de extrema importância para a vida cristã e apenas o sacerdote pode administrá-los. Os 2 principais, sem dúvida, são a Eucaristia, que, como eu já disse, eu vou tratar em vídeos específicos, a gente vai entrar em bastante detalhes sobre esse sacramento. Mas você tem também, por exemplo, o sacramento da confissão e da penitência, que é o sacramento que dá ao sacerdote o poder de absolver o fiel de pecados. Então, ele é extremamente importante porque ele está diretamente ligado à noção de salvação na Igreja Católica. Na teologia católica tradicional, acredita-se que se você comete um pecado mortal, que seria um pecado muito grave, esse pecado destrói a graça que há em você. E uma vez que você morre num estado de pecado mortal, você vai diretamente para o inferno. E na teologia tradicional, como é que você consegue, como é que você obtém a absolvição de um pecado mortal? Através da confissão a um sacerdote. Então ele tem esse poder de, agindo na pessoa de Cristo, declarar que o seu pecado foi perdoado. E aí ele combina uma penitência, que você precisa pagar também, mas caso você não pague essa penitência, você vai estar aumentando o seu débito a ser pago no purgatório. Mas percebam que sem o sacerdote, você não tem igreja. Aquela noção que a gente vê nos evangelhos, por exemplo, de um cristianismo
bastante desinstitucionalizada, né? Jesus mesmo diz no Evangelho que onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso não se aplica à teologia católica, né? Você não tem, por exemplo, a missa sem o sacerdote. Por quê? Porque só o sacerdote tem o poder de consagrar os elementos da Eucaristia. Só ele tem esse poder de fazer com que na teologia católica, na perspectiva católica, os elementos da Eucaristia se transformem literalmente no corpo e no sangue de Cristo. A grande pergunta que se coloca, né, é se o sacerdócio ele foi instituído no Novo Testamento. Porque é isso que a teologia católica tradicionalmente alegou, né, que é parte do ensino perene da Igreja e que o sacerdócio foi instituído pelo próprio Jesus Cristo. Até porque, segundo a teologia católica, todos os 7 sacramentos foram instituídos diretamente por Jesus Cristo. Então hoje a gente vai dialogar, como a gente faz de costume, né? A gente sempre traz um autor, um acadêmico, especialmente a gente gosta muito de acadêmicos católicos romanos, e a gente vai trazer principalmente um livro escrito por um autor católico romano chamado Gary Wills. O Gary Wills ele é um católico romano, inclusive ele já escreveu um livro para dizer por que ele era católico romano, né? Mas ele escreveu um livro que acabou dando muita dor de cabeça para a Igreja Católica nos Estados Unidos, que é um livro que se chama Why Priests Are Failed Traditional. Então, ele basicamente vai defender nesse livro que essa ideia de sacerdócio cristão, ela não é parte da fé apostólica. Ela não é parte do ensino original de Jesus e nem foi ensinado por Jesus ou por nenhum apóstolo. Essa ideia ela vai surgir ao longo da história da igreja. A gente vai ver aqui também a evidência histórica, onde ela surge, e ela seria uma tradição que falhou, ou seja, uma tradição que se desviou da fé dos apóstolos. Uma leitura bastante protestante da história da igreja, né? É até interessante que alguém que seja católico romano defenda essa ideia. Mas então, a gente vai começar a analisar se essa ideia, se essa doutrina, de fato está presente no Novo Testamento. Pois bem, o Wills, lá já no início do livro, ele traz um sumário do argumento. Ele diz o seguinte: sem o sacerdócio, haveria crença na sucessão apostólica, na presença real na Eucaristia, na interpretação sacrificial da missa ou na teoria do resgate da redenção? Este livro argumentará que não haveria. Sem o sacerdócio, tudo isto teria uma base frágil para se sustentar. E o próprio sacerdócio tem uma base duvidosa. Isso não significa, como alguns protestam imediatamente, que o próprio cristianismo deva ter uma base fraca. Pelo contrário, ele existiu sem o sacerdócio desde o início e pode se manter mais forte sem ele agora. Não deveria ser difícil imaginar o cristianismo sem sacerdotes. Leia cuidadosamente o Novo Testamento inteiro e você não encontrará um sacerdote humano individual mencionado das comunidades cristãs, apenas sacerdotes judeus e serviço no templo. Apenas um livro do Novo Testamento, a Carta aos Hebreus, menciona um sacerdote individual, e ele é único, Jesus Cristo. Ele não tem sucessores nesse ofício, de acordo com a carta. Não é surpreendente, então, que algumas comunidades protestantes consigam ser bons cristãos sem terem sacerdotes. Então, assim, a ideia que o Gary Wills defende, que é uma ideia hoje bastante consensual entre estudiosos do Novo Testamento, é que você não tem no Novo Testamento a figura do sacerdote cristão, né? Você tem o termo que era utilizado para o sacerdote, que é hiereus, e esse termo em nenhum momento ele é aplicado para os ministros cristãos, né? Você tem a menção aos sacerdotes judeus, ou seja, ao sacerdócio da antiga aliança. Você tem menções, como na carta de Pedro, ao sacerdócio universal de todos os crentes. Então, todos os cristãos são chamados de sacerdócio real. E você tem, principalmente na carta aos Hebreus, mais à frente a gente vai tratar especificamente dessa carta, porque ela é bastante relevante para o nosso estudo. Na carta aos Hebreus, Jesus Cristo é chamado de sumo sacerdote, né? Ele é o sacerdote cristão, o único sacerdote cristão, que substitui todo aquele sistema sacerdotal da antiga aliança. Mas nós não temos, no Novo Testamento, nenhuma ideia de sacerdócio cristão, né? O Wills, na página 14, ele prossegue. De fato, não havia igreja na primeira geração de seguidores de Jesus, apenas reuniões, que significava reuniões em casa, onde os seguidores se encontravam. Os seguidores de Jesus eram chamados de companheiros de casa. Nessas reuniões não havia sacerdotes, embora houvesse muitos carismas, atividades inspiradas pelo Espírito Santo.
Não é curioso que, com tantos os primeiros seguidores de Jesus inspirados pelo Espírito para servir a seus irmãos e irmãs, nenhum desses ministérios fosse de sacerdote? Nada é dito no primeiro século sobre uma consagração que transformasse comida em qualquer coisa, além de um sinal de comunhão compartilhada. Então, o que ele está defendendo aqui, quando ele diz que não havia igreja, é importante a gente entender o que ele quer dizer. Ele quer dizer que não havia uma igreja institucionalizada, né, nas primeiras eras do cristianismo. De fato, a gente percebe, por exemplo, que Paulo ele fala constantemente dos dons que o Espírito Santo confere às comunidades cristãs e que cada um que fosse titular desse dom, que era conferido livremente pelo Espírito Santo, deveria utilizar esse dom para edificar o corpo de Cristo. Nas primeiras comunidades cristãs, nós não temos ainda cargos de governo da igreja. A gente vai ver que existe um desenvolvimento dentro do próprio Novo Testamento em que começam a surgir esses cargos. Mas o que os estudiosos do Novo Testamento hoje majoritariamente defendem é que no início as comunidades cristãs elas eram carismáticas. O que isso quer dizer? O que é uma comunidade carismática? Isso quer dizer que não havia líderes fixos, né, oficialmente ordenados. O que você tinha era a ação do Espírito Santo que conferia dons à igreja, e aí você tem nas cartas paulinas mais de uma dezena de dons, né? Você tem ali na epístola, a igreja de Corinto, uma lista de dons, mas Paulo traz em outras cartas também, Romanos, Gálatas também, ele traz outros dons, né? Ele diz que uns têm a palavra de sabedoria, outros têm a profecia, né? Outros têm o dom de línguas, o dom de interpretar línguas, e enfim. Cada um recebe esses dons, e esses dons, obviamente, deveriam ser utilizados para edificar o corpo de Cristo. O que é relevante aqui é que a gente está falando de mais de uma dezena de dons, e Paulo não cita o sacerdócio, né? Se o sacerdócio é algo inexorável, é algo indispensável para a vida da igreja, como explicar essa ausência, né? Como explicar? Realmente é uma ausência muito relevante, né? Logo em seguida, o Wills diz o que eu já afirmei, né? A palavra sacerdote, ela nunca, em nenhum lugar, ela é usada para se referir às pessoas que recebem esses dons. Ele diz também, vê-se-á, então, que há uma grande variedade de carismas, funções e tarefas mencionadas no Novo Testamento. Se o sacerdócio cristão existisse naquela época, não teria sido incluído nessa lista exaustiva, ou ao menos mencionado, mas, de fato, Jesus em nenhum momento chama seus seguidores ou discípulos de sacerdotes. Paulo nunca se chama nem a Timóteo, nem a qualquer um de seus colaboradores de sacerdote. Ele nunca confere esse status a ninguém, seja como carisma, seja como cargo. Então, a ideia de um sacerdote ela é absolutamente estranha da teologia do Novo Testamento, né? Mesmo mais tarde, quando vai se desenvolver na igreja cargos de liderança, né, na figura dos bispos, presbíteros, você não vê em nenhum momento Paulo trazendo nem o termo e também nem o conceito de sacerdote para se referir a esses cargos. Ele prossegue, não apenas não há menção a um único sacerdote entre os seguidores e discípulos do Novo Testamento, como também não há menção aos atos que agora associamos ao sacerdócio. Não há confissão de pecados ouvida, nem unção dos enfermos, nem celebração de casamentos, nem confirmação, nem presidência da missa, nem consagração da Eucaristia. O batismo nunca foi um rito exclusivo dos sacerdotes. Quando facções rivais em Corinto estavam envolvidas em diferentes batismos, Paulo se colocou acima da contenda apontando que normalmente não batizavam. Então, uma outra linha de evidência, né, de falta de evidência que a gente pode explorar no Novo Testamento, é justamente o fato de que a gente não encontra no Novo Testamento esse estado de coisas em que certos atos sacramentais só podem ser conferidos por certos indivíduos. Essa exclusividade de competência, né? Por exemplo, você tem um grupo de indivíduos específicos que só eles podem administrar a Eucaristia, ou a Ceia do Senhor, para usar termos mais evangélicos. Você tem indivíduos que somente eles poderiam ouvir confissões e absolver pecados, né? Ou celebrar casamentos. Enfim, são questões que eu vou tratar de forma mais detalhada no próximo vídeo. Mas a gente não encontra essa ideia no Novo Testamento. A gente não encontra um conjunto de indivíduos, um conjunto de ministros ordenados que tenham qualquer poder exclusivo de administrar tais sacramentos. Você não vai ver nenhuma passagem no Novo Testamento afirmando que só um determinado grupo de indivíduos pode batizar, pode administrar a Eucaristia, pode celebrar casamento, pode
conferia a unção dos enfermos e etc. Então a gente não tem nem o sacerdócio, nem os atos sacramentais. Na página 28, ele resume todo o argumento, né? Ele diz: não havia sacerdotes nem serviços sacerdotais, nenhum dirigente masculino da refeição ágape, nenhuma reencenação da última ceia de Jesus, nenhum sacrifício da missa, nenhuma consagração do pão e do vinho, nada que se assemelhasse ao que os sacerdotes hoje afirmam fazer. De fato, isso aqui é uma questão extremamente interessante que eu queria chamar a atenção de vocês. Críticos pagãos do movimento de Jesus diziam que ele não poderia ser uma religião de modo algum, já que não tinha sacerdotes, nem altares, nem lugares designados de culto. Essa é uma questão bem interessante. O cristianismo primitivo, ele se diferenciava de todas as religiões conhecidas justamente por esta ausência de um altar de sacrifício, né? Os pagãos, eles conseguiam enxergar, por exemplo, o judaísmo como uma religião, porque eles conseguiam perceber todo o sistema sacrificial da religião judaica. Mas você não tinha esse mesmo sistema sacrificial no cristianismo, porque você não tinha nem a figura do sacerdote e você também não tinha a ideia de um sacrifício, né, que era oferecido, um sacrifício literal, né? Ainda não havia nessa época a noção de que o culto cristão era uma atualização de um sacrifício de Cristo, né? Ou uma reencenação de um sacrifício que ocorreu no passado, ou a ideia de um altar onde se oferece um sacrifício literal a Deus. Então, justamente por não haver esses elementos no cristianismo primitivo, o que ocorreu? Os pagãos, eles não conseguiam enxergar o cristianismo como uma verdadeira religião. Então, isso aqui é uma outra linha de evidência bastante interessante que também merece ser explorada. A carta aos Hebreus ela é especialmente importante porque nós temos hoje, por certo, apesar de haver controvérsia sobre quem é o autor dessa carta, nós sabemos que a carta aos Hebreus ela foi escrita para uma comunidade cristã, provavelmente uma comunidade cristã em Roma, pelo menos é a opinião que o Raymond Brown defende. E essa comunidade cristã, ela tinha raízes judaicas, né? A gente vê claramente que é uma carta escrita para uma comunidade cristã de raízes judaicas que estava desanimando da fé cristã. Provavelmente algumas dessas pessoas estavam, inclusive, retornando ao judaísmo ou até mesmo acreditando que o sistema judaico da Antiga Aliança era preferível ao sistema cristão. E o argumento da carta, o argumento principal da carta, é justamente demonstrar que a nova aliança ela é superior à aliança anterior. E aí ele desenvolve uma série de argumentos do porquê que essa nova aliança é superior. Ele faz, por exemplo, alguns paralelos, né, entre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo. Ele vai afirmar nessa carta, e é o único lugar em que se afirma que Cristo é um sacerdote, né? Inclusive, mais tarde, alguns autores cristãos vão utilizar essa carta para tentar defender o sacerdócio ordenado. Mas o que é importante a gente dizer é o seguinte aqui. Nós não temos nessa carta nenhuma ideia, nenhuma noção de ministros cristãos como sacerdócio ordenado. O que a gente tem é justamente a ideia de Jesus Cristo como nosso único e definitivo sacerdote. Inclusive, existe um paralelo ali feito na carta entre Jesus e Melquisedeque. Assim como Melquisedeque foi, segundo o autor de Hebreus, um sacerdote sem sucessão, a mesma coisa se aplica a Jesus Cristo. Ele é um sacerdote que não tem sucessão sacerdotal. Então, a ideia de uma sucessão sacerdotal, ela é absolutamente ausente dessa carta. Essa ausência ela é extremamente relevante, porque nenhuma outra epístola vai tratar tanto dessa questão da relação do cristianismo com o sacerdócio da Antiga Aliança, né? Inclusive, se o autor de Hebreus acreditasse que houvesse um sacerdócio cristão, ou seja, que houvesse uma sucessão sacerdotal cristã, o próprio argumento que ele usa para demonstrar por que a Antiga Aliança é superior à anterior, ou melhor, por que a Nova Aliança é superior à Antiga, ele seria enfraquecido. Porque ele faz uma série de paralelos. Ele, por exemplo, afirma que na Antiga Aliança você tinha que repetir sucessivas vezes os sacrifícios, né? Enquanto o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito. De um único e irrepetível sacrifício, ele salva o gênero humano. Então, isso é um argumento que ele usa para demonstrar por que o sacerdócio de Cristo é superior àquele sacerdócio da Antiga Aliança. Então, assim, se a gente tivesse aqui a noção
de um sacerdócio cristão continuado, com certeza o autor de Hebreus ele mencionaria essa doutrina e ele também tentaria explicar por que esse sacerdócio continuado ele é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. O Gary Wills ele vai dizer o seguinte: também precisamos prestar atenção que a carta não afirma. Em nenhum lugar ela diz que o sacerdócio seria uma instituição contínua para homens ou mulheres cristãos. Na verdade, diz o oposto. Jesus é o último sacerdote, cuja oferta única torna obsoletos todos os outros sacerdócios. Como Melquisedeque, Jesus não tem linhagem antes ou depois dele, apenas o ato único e isolado de um sacrifício que tudo realiza. Ele continua dizendo o seguinte, né? Tem um exegeta, esse exegeta se chama Craig Koster, e ele é interessante porque ele escreveu um comentário bíblico só sobre Hebreus. E ele diz o seguinte: Hebreus chama Cristo de apóstolo e sumo sacerdote, mas não usa esses termos para os líderes da comunidade. Nenhuma forma de sacrifício sacerdotal é identificada de modo exclusivo com os líderes. Ao contrário, todos na comunidade oferecem sacrifícios de louvor e amor. Então, como a carta ela trata não apenas do tema do sacerdócio, mas também da questão do sacrifício, enfim, é um contexto em que realmente a ausência da doutrina católica é, de fato, muito relevante. Por isso que essa carta acaba sendo também mais uma linha de evidência que aponta para a inexistência dessa doutrina no período apostólico. Uma questão que é interessante, a gente falou do início que a igreja, as primeiras comunidades, elas tinham uma liderança carismática. Só que, à medida que a igreja vai se desenvolvendo, essa liderança, ela então evolui para o aparecimento de cargos, né? O Wills fala na página 22 o seguinte: assim, a literatura pós-evangélica do movimento de Jesus introduz pessoas em funções administrativas, os servos, os anciãos e os supervisores. Estes não são carismas concedidos pelo Espírito, mas cargos para os quais as pessoas são designadas por seus semelhantes. E, mais uma vez, o sacerdócio está ausente da lista. Então, qual que é a estrutura que a gente vê se formar ali nas comunidades cristãs? Você tem os servos e os anciãos. Os servos são os diáconos, né? Os exegetas, em geral, entendem que o diaconato é formado ali em Jerusalém, no livro de Atos, né? Quando você tem a indicação de homens que seriam responsáveis pela distribuição dos alimentos, né, para os órfãos e para as viúvas, enfim, para as comunidades carentes. E você tem aqui uma questão interessante, que é a figura do ancião e do supervisor. O ancião é o que a gente chama de presbítero e o supervisor seria o que a gente chama de bispos. Um fato importante que hoje é consensual, enfim, no mínimo é esmagadoramente majoritário entre os exegetas bíblicos, mesmo os católicos, é a ideia de que você não tem no Novo Testamento a estrutura do bispo monárquico. Por que isso é importante? Porque a estrutura da Igreja Católica ela é baseada na ideia de que você tem um bispo. Esse bispo, que é o que a gente chama de bispo monárquico, ele tem uma liderança sobre um colégio de presbíteros e também sobre um colégio de diáconos. Porém, no Novo Testamento, os termos ancião e supervisor, ou seja, bispo e presbítero, quando a gente analisa os termos gregos, obviamente, eles são intercambiáveis. A gente vê, por exemplo, no livro de Atos capítulo 20, né, quando Paulo se refere à liderança, quando ele se dirige à liderança da igreja de Éfeso, ele utiliza os mesmos termos, no plural, né, para se referir aos líderes da igreja de Éfeso. Esse é um outro fato importante, a gente sempre vê Paulo se referindo à liderança da igreja no plural. Quando ele usa o singular, ele usa, por exemplo, para se referir às qualificações que o bispo deveria ter, né? Porém, os termos eles são intercambiáveis. O que tudo isso quer dizer e por que isso é importante? Quer dizer que a estrutura da Igreja Católica, a estrutura eclesial da Igreja Católica, ela não está dentro do Novo Testamento, né? A gente vai ver, por exemplo, pela primeira vez essa estrutura em que há um bispo monárquico apenas em Inácio de Antioquia, e as cartas de Inácio de Antioquia, hoje a datação mais provável está ali algo em torno do início do segundo século. E mesmo assim existe ainda hoje uma disputa acadêmica sobre a validade dessas cartas. Uma das razões, inclusive, que fazem com que muitos autores duvidem da autenticidade das cartas é justamente porque Inácio já apresenta essa estrutura do bispo monárquico já bastante desenvolvida nas igrejas da Ásia Menor, porém é importante dizer que ainda não havia se desenvolvido em Roma
Inclusive, isso vai ser tema de mais um outro vídeo também, né? A falta do bispo monárquico em Roma é muito importante, porque isso prova que não havia bispos em Roma. E nem havia papas, né? Obviamente. Mas, o que a gente pode tirar do Novo Testamento é o seguinte. Como nós temos esses termos sendo usados de forma intercambiável, mesmo quando há o desenvolvimento desses cargos, as igrejas do Novo Testamento elas têm uma liderança colegial. Então, a evidência sugere fortemente, por exemplo, a igreja de Corinto, assim como outras igrejas paulinas, elas possuem uma liderança colegial, inclusive a igreja de Roma, o que vai ser objeto de um vídeo específico. Uma questão interessante para a gente tratar é justamente da evidência histórica, né? A gente falou basicamente da ausência da doutrina no Novo Testamento, na Igreja dos Apóstolos, e agora é interessante a gente ter pelo menos um panorama de como essa doutrina veio a se desenvolver na história da Igreja. Nós temos um capítulo no livro do Philip Schaff, na coleção da História da Igreja do Philip Schaff, que eu recomendo, quem quiser estudar a história da Igreja, tem que interagir com essa obra. É a obra mais completa sobre a história da Igreja, englobando todos os períodos, apesar de ser uma obra que já tem um certo tempo, é do século XIX, ela é muito completa, ela é muito importante. E o Schaff, ele tem um capítulo onde ele fala justamente dessa divisão entre o clero e o laicato, né? Como é que essa divisão surge na igreja? Obviamente, ela não é parte do Novo Testamento. Essa divisão rígida, como a gente já viu, em que certos atos sacramentais poderiam ser praticados apenas por uma elite espiritual, ela não existe na igreja do Novo Testamento, mas ela viria a se desenvolver na história. Ele diz o seguinte: depois do declínio gradual da extraordinária elevação espiritual da era apostólica, a distinção de uma classe regular de mestres em relação aos leigos tornou-se mais fixa e proeminente. Isso aparece primeiro em Inácio, que em seu espírito episcopalista considera o clero o meio necessário do acesso ao povo de Deus. Contudo, ele não representa em nenhum lugar o ministério como um ofício sacerdotal. Então, Inácio de Antioquia, conforme nós já vimos, ele tem uma ênfase bastante episcopalista, né? Ele tem ali uma preocupação bastante premente ali nas cartas de instar o povo a obedecer o bispo, né? Os historiadores hoje acreditam que Inácio, inclusive, havia sido destituído da igreja de Antioquia. Por isso que ele tinha essa preocupação tão importante, né? Porque provavelmente ele estava sendo ali a vítima de uma rebelião nesta igreja. Então esse é um tema bastante comum nas suas cartas. Porém, mesmo em Inácio, a gente não tem essa ideia do bispo como um sacerdote, né? Não há em nenhum lugar das cartas essa menção. Lembrando que Inácio escreveu no início do século II. A gente tem um outro documento importante também, que alguns citam até no século I, que é a Didaquê. E ele diz o seguinte: a Didaquê chama os profetas de sumos sacerdotes, mas provavelmente em sentido espiritual. Clemente de Roma, ao escrever à congregação de Corinto, traça um paralelo significativo e frutífero entre o ofício cristão de presidir e o sacerdócio levítico, e usa a expressão leibo, laicos, antropos, em contraste com os sumos sacerdotes, sacerdotes e levitas. Esse paralelo contém o germe de todo o sistema do sacerdotalismo, mas, no máximo, é apenas um argumento por analogia. Então a gente também não tem ali, embora você possa até alegar que haja alguma semente do sacerdotalismo, você tem basicamente um paralelo que não diz muita coisa. Então, a evidência do século II a gente não tem ainda no século II, né, assim como ele citou, o Schaff citou aqui os pais apostólicos, mas a gente também não vai encontrar nada parecido nos pais apologistas, como Justino Marte, por exemplo, Atenágoras. A gente também não vê nada Irineu de Lyon, por exemplo, essa ideia do ministro ordenado, ou seja, dos líderes da igreja como sacerdotes, exercendo algum ofício sacerdotal. A situação ela começa a mudar de figura, a gente começa a ver a aparecer essa noção no século III. Ele diz o seguinte: Tertuliano foi o primeiro a afirmar, expressa diretamente reivindicações sacerdotais em favor do ministro cristão, e o chama de sacerdócio, embora também afirme fortemente o sacerdócio universal de todos os crentes. Então Tertuliano ele é o primeiro a utilizar a expressão, né, latina, sacerdotium, para se referir aos ministros cristãos, mas ele ainda afirma o sacerdócio universal de todos os crentes. Então a gente ainda não tem em Tertuliano a noção que a gente vai ter a seguir. Quem realmente é o primeiro a trazer essa noção de forma bastante desenvolvida, né, de uma forma mais robusta,
é um outro teólogo norte-africano, que seria Cipriano. A gente está falando aqui, lembrando, na nossa linha do tempo, nós estamos falando aqui do século III. Cipriano escreveu, na verdade, ali na metade do século III. Cipriano vai ainda mais longe e aplica todos os privilégios, deveres e responsabilidades do sacerdócio arônico aos oficiais da igreja cristã, chamando-os constantemente de sacerdotes e sacerdócio. Ele pode, portanto, ser chamado de verdadeiro pai da concepção sacerdotal do ministério cristão, como uma agência mediadora entre Deus e o povo. Durante o século III, tornou-se costume aplicar o termo sacerdote direto e exclusivamente aos ministros cristãos, especialmente aos bispos. Então, a ideia, ela surge de fato, né? Essa ideia de um ministro ordenado que ele se torna o mediador entre os fiéis e Deus, onde ele se torna uma espécie de canal oficial hierárquico da graça, ela realmente vai surgir em Cipriano. Obviamente que isso não quer dizer que em todos os lugares, né, que a igreja universalmente já havia adotado esse sistema. Ele ainda iria se desenvolver no século IV, século V. Ele ainda teria que amadurecer bastante nos séculos seguintes, a ponto de a gente ter ainda no século IV alguns autores cristãos defendendo a ideia de um sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, ter esse livre acesso ao Pai. Esse é um dos pontos, né? A gente falou da carta aos Hebreus. Um ponto importante que eu esqueci de falar é que a carta aos Hebreus ela tem um espírito e uma tônica em que ela defende justamente que nós temos livre acesso ao trono da graça, né? Esse é um dos argumentos do autor de Hebreus para provar a superioridade da nova aliança. Se eu não me engano, ele desenvolve isso no capítulo 3 ou no capítulo 4, onde ele afirma que nós temos livre acesso ao trono da graça. Justamente porque a gente não precisaria mais de todo aquele sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Então, assim, a doutrina do sacerdócio ordenado, ela mina essa ideia defendida pelo autor dos Hebreus. A partir do momento que você institui o sacerdote e que para você obter a graça divina, né, você precisa necessariamente fazer uso desses canais oficiais de graça, o sacerdote ele se torna um mediador da graça entre Deus e os homens, você não tem mais livre acesso ao trono da graça, né? Essa ideia cristã primitiva ela acaba se perdendo. É bem interessante esse capítulo, eu deixei inclusive o link aí no artigo, sugiro que vocês leiam, que o Philip Schaff ele vai continuar desenvolvendo, né? Tem um outro artigo no meu blog em que eu falo justamente de como na igreja dos primeiros séculos, pelo menos ali até o século III, os leigos eles têm uma participação bastante destacada na igreja. Por exemplo, você tinha leigos que ensinavam na igreja. Você não deveria necessariamente ser um bispo ou um presbítero ordenado para exercer um ofício de ensino. Um exemplo que nós temos é o exemplo de Orígenes, né? Orígenes, ele podia ensinar nas igrejas do Egito sem necessariamente sem ele ter sido ordenado, né? Enfim, você tem outros exemplos de autores cristãos, de grandes teólogos cristãos, inclusive, que não eram necessariamente pessoas sacramentalmente ordenadas, né? Um outro fator que você tem, por exemplo, os leigos, eles participavam ativamente da eleição dos bispos, né? A Didaquê, por exemplo, que é um documento ali do primeiro século, alguns situam ali no primeiro século, outros já colocam no início do segundo século, mas ele é um documento que ele insta a própria comunidade a escolher a sua própria liderança, né? Nós vemos isso na Didaquê. O próprio Cipriano de Cartago, que acabou de ser citado, ele testemunha que a eleição do bispo tinha a participação da comunidade. Inclusive, ele testemunha, e com aprovação, a ideia de que a própria comunidade cristã, a própria igreja local, ela poderia se desfazer de um bispo que não fosse considerado digno daquele ofício. Então, a gente observa, por exemplo, nos primeiros séculos do cristianismo, uma participação muito mais ativa do leigo na vida da igreja. Infelizmente, o que a gente veria se desenvolver, especialmente a partir do século IV, é uma hierarquização cada vez maior. A igreja cristã ela acabou que por mimetizar administrativamente o Império Romano, e você teve um grau crescente de hierarquização e uma completa obliteração da participação do leigo na vida da igreja. Esse é um problema que se tornou tão grave na igreja cristã que até mesmo a igreja católica romana teve que enfrentar esse problema, né? A gente sabe que, por exemplo, uma das questões que moveu o Concílio Vaticano II foi justamente trazer o leigo de volta para ser um elemento ativo da vida da igreja, né?
E felizmente foi algo que nós vimos na Reforma Protestante, né? Inclusive com a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Com a eliminação dessa mediação sacerdotal entre Deus e os homens. Mas é isso, meus amigos. Eu acho que a conclusão é muito óbvia, né? A gente ter aqui um breve panorama bíblico, um breve panorama histórico, e a gente pode, eu acho que razoavelmente concluir que a doutrina do sacerdócio ordenado, ela não é bíblica, ela não está no Novo Testamento, ela tem lapsos históricos, a gente não encontra essa doutrina no século II, e ela vai surgir no século III, a partir do qual ela se desenvolve, mas ela não se desenvolve a partir de uma exegese bíblica saudável, né? Não esqueçam de dar o like, de compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e é isso aí, gente. Fiquem na paz.